Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal vai julgar, em repercussão geral, um pedido para que seja aceito, que seja legalizado, seja convencionado a candidatura avulsa. Ou seja, você poderá concorrer, disputar Câmara de Vereadores, mandato de prefeito, de deputado, de senador, até de presidente da República, sem necessidade de se filiar a um partido político. Isso se o Supremo entender que é válido a candidatura avulsa. Mas eu vou conversar sobre isso agora com o advogado doutor Antônio Maurício Costa, já está conosco aqui ao vivo, no estúdio Viu Digital. Doutor Maurício, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes. É um prazer, Roberto, estar falando com você, embora com uma certa deficiência aqui no telefone, aqui, eu não consegui me arrumar muito bem. Peço desculpas também por não ter conseguido resolver muito bem, mas vamos lá, Roberto. O doutor Maurício, eu estou diante aqui de um apelo junto de um processo, é até um cidadão do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, e ele entrou com uma reclamação, não sei se é esse bem o procedimento. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário, muito obrigado. Mas ele entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo julgamento de um recurso extraordinário e ele quer o seguinte, ele quer a legalização, ele quer a instituição do mecanismo da candidatura avulsa, onde se poderia concorrer a qualquer cargo eletivo sem necessariamente estar filiado a um partido político. O senhor vê chances do Supremo julgar isso ainda este ano e vê chances desse pleito prosperar, doutor Maurício? Roberto, a questão aí é o seguinte, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal deve à cidadania uma resposta a respeito do julgamento, né? Eu posso te adiantar que é bem verdade que o julgamento pode ser procedente ou improcedente a reclamação, o recurso extraordinário, mas eu entendo que o Supremo deve isso à cidadania, uma resposta, né? E acho que a candidatura avulsa é uma questão que vem se desenvolvendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos nós temos isso, e em tantos outros países. Eu entendo, Roberto, que a questão é a seguinte. Nós temos os pleitos eleitorais, e os pleitos eleitorais, principalmente para a majoritária, nos últimos 10, 12 anos aqui em Campos, por exemplo, ele não tem debate. Ninguém discute nada, né? Ninguém fala nada, porque não tem tempo. Quando chega um ano antes da eleição, o cara diz assim, quem vai ganhar a eleição é fulano. E todo mundo, é fulano, é fulano. E o debate fica onde? Você entendeu, Roberto? Entendi. Ô doutor Maurício, essa questão que o senhor coloca aí nos Estados Unidos, um dos candidatos melhor colocado que concorreu até hoje por esse mecanismo de candidatura avulsa, foi um candidato avulso, foi um milionário, Ross Perot. Ele foi o terceiro colocado numa eleição presidencial, chegou a ser o terceiro colocado. Porque nos Estados Unidos a eleição ela se dá numa disputa entre Partido Democrata, é um revezamento, né? Partido Democrata e Partido Republicano. E tem um monte de candidato para vários partidos. E o Ross Perot, ele quase foi um ponto fora da linha, ele foi um ponto fora da curva, porque ele foi o terceiro colocado sendo candidato avulso numa eleição. Mas a questão da eleição não é que o candidato tem que ganhar a eleição, Roberto. A questão é que é a oxigenação que essas candidaturas fariam no processo eleitoral. Essas candidaturas poderiam romper com uma porção de situações. Hoje, naturalmente, a população é refém dessa questão de candidatos através de partidos políticos, né? E às vezes os partidos políticos que são às vezes eles até interrompem, eles tiram
a oportunidade das pessoas ser candidatas. Você está entendendo? Por exemplo, nós em Campos, com a candidatura avulsa, você poderia, por exemplo, viabilizar um debate mais importante a respeito da questão da água e esgoto em Campos. Você não concorda comigo? Poderia aparecer um candidato avulso com coragem suficiente para prometer encampar esse serviço de saneamento na cidade de Campos, que cobra a taxa mais cara do Brasil, tem esgoto jorrando aí no meio da rua. Essa empresa, esse tumor que é Águas do Paraíba, né? Que é aí na cidade de Campos. A questão, Roberto, é trazer para a população essa discussão. Porque você vê, aquela eleição de 2016 foi uma eleição que ninguém discutiu nada. Só discutiu aquele negócio de prisão e cheque cidadão. Ninguém discutiu nada. Entendeu? E outras tantas eleições, quando chega a hora da eleição, o cara faz 1 ou 2 debates, muitos debates já vão candidatos prepostos, né? Pessoas que vão para lá para defender outras candidaturas dentro do debate e faz uma bagunça infernal, né? E eu penso que a candidatura avulsa, ela teria legitimidade, porque hoje a candidatura avulsa ela seria trazida mais pela própria rede social, né? O candidato avulso ele teria a possibilidade de, através da rede social, fazer um trabalho interessante, né? Você vê, por exemplo, qual é o grande gargalo que você tem hoje da saúde? O gargalo que você tem hoje da saúde é que você precisa de implementar uma questão que todo mundo, que nasceu na pandemia, ninguém inventou nada, que foi a cozinha solidária. Né? Aí, para você levar um programa como a cozinha solidária, você não precisa de técnico, você não precisa de nada. Você vai ali no Jardim São Benedito, ali, você conhece aquelas irmãs do Jardim São Benedito ali? Conheço as freiras ali do Carmelo São Geraldo. Exatamente. Você chega ali, pergunta para as freiras como é que consegue matar a fome do povo. E aí você vai tirar 30% das pessoas que estão no hospital, porque a maioria das pessoas que hoje estão dentro do hospital são pessoas, crianças e idosos, pessoas que não têm acesso à alimentação. Muitas das pessoas idosas que recebem o salário mínimo, o dinheiro não dá para comer, porque se ela comer, ela não consegue pagar a conta de luz, ela não consegue pagar a conta de água, ela não consegue pagar o gás. Concorda comigo? Então, são debates que tem que vir para a mesa. Doutor Maurício, as pessoas hoje, elas não votam em partido. Vou dar um exemplo aqui. O eleitor que, por exemplo, elegeu o prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, votou no Elbert Rezende e provavelmente muitos nem sabem qual é o partido dele. O eleitor de Rio das Ostras, que é eleitor, por exemplo, vamos pegar um nome aqui de proeminência, do Carlos Augusto Baltazar, que é candidato a prefeito em Rio das Ostras. Sim. O eleitor do Carlos Augusto não é eleitor do partido em que ele está afiliado. O eleitor do Vladimir Garotinho, que é prefeito da cidade de Campos, é eleitor do dele. Vladimir, é a mesma coisa. Quem votou em Cláudio Castro, governador, votou em Cláudio Castro, não votou no partido. Então, há muito tempo o eleitor não vota em partido, ele vota na pessoa. Esse é um dado. E eu gostaria de perguntar ao senhor aqui também, é uma outra questão que surge aqui, que as pessoas estão me perguntando aqui, e eu não sei exatamente aqui como responder. O que as pessoas estão perguntando aqui? O sistema eleitoral brasileiro, na eleição proporcional para vereador, para deputado, estabelece o seguinte: o partido faz um número X de votos, e ali se contabiliza a quantidade de votos, se distribui por vagas, e o partido ele vai ali elegendo um número de parlamentar que é chamada nominato, os votos da nominato, os votos do partido. Sim. E o Congresso todo, ele é constituído, ele é preenchido ali as vagas com base nos votos que esses partidos recebem. Que o candidato, cada candidato, ele carrega um voto para o partido. E ali faz a soma, é o quociente eleitoral. Então, tudo isso, uma candidatura avulsa, como é que seria? Como é que se faria isso? Na candidatura avulsa, inclusive o Supremo só está discutindo para cargo majoritário. Mas se fosse a candidatura avulsa, ele teria que fazer o quociente de um vereador. Por exemplo, se 6 mil votos
faria um vereador, ele teria que ter, o candidato avulso teria que ter 6 mil votos, enquanto o cara no partido se elegeria por 2 mil. Entendeu a diferença da candidatura avulsa? Tá enquanto que lá na majoritária seria diferente a operação, que na majoritária seria de outra forma. Entendeu? Então, o que acontece? Esses debates dessas candidaturas, elas precisariam de ter maior visibilidade, porque quando pegar a eleição e colocar a eleição 1 mês e meio, hoje ninguém vê mais programa de televisão e rádio em propaganda eleitoral como viam antigamente, né, Roberto? Hoje as redes sociais... Programa eleitoral não tem mais essa audiência. As pessoas estão muito entretecidas com rede social, né? Então, o que acontece? A candidatura avulsa, ela trabalharia mais em termos de rede social e captava recursos de privados para poder o candidato ir em frente. Eu, sinceramente, eu acho que o Supremo deve uma resposta, né? Deve essa resposta à população, e isso é um debate hiper interessante, porque, voltando à nossa terra aqui, para a gente tratar das eleições. As eleições, você pode observar que as eleições em Campos, você não sabe o que o cara realmente vai fazer. Não sabe, porque não há debate. Não há discussão. A pessoa não traz a discussão. Essa história, por exemplo, da Água do Paraíba, por exemplo, qual candidato que se comprometeu com algum tipo de providência em relação ao serviço de água e esgoto em Campos? Não tem. Né? Não tem. Você não tem esse debate. Esse debate... Parece que é um assunto proibido, Roberto. Assunto de rico na política é proibido. Essa é a questão. Essa história de privatização, você está vendo que está dando ruim em todo lugar. A candidatura avulsa, ela vai ter mais independência para confrontar esses problemas? É isso que quer dizer? Que ela vai ter mais independência que os partidos? Isso quer dizer, então, é o seguinte, que partido está atrelado a financiamento de campanha, a negociar com esse povo todo? O dono de partido lá em Brasília diz e derruba a municipal aqui em 30 segundos. Acabou. Partido do Brasil tem dono. É isso. Tem dono. Eu não estou querendo falar de partido político. Eu acho que melhor do que falar de partido político é você tratar do tema que é relevante, que é interessante. A Constituição nunca vedou a possibilidade da candidatura avulsa, porque se ela não autorizou, também não vedou a candidatura avulsa, né? E eu acho que a candidatura avulsa é um assunto para ser discutido e para ser defendido de forma muito mais clara para que a população tenha essa discussão, Roberto. Porque, doutor, já teve uma audiência pública sobre isso e os representantes do Senado que foram participar dessa audiência pública lá atrás, eu acho que foi 2020 ou antes de 2020, eu não me lembro bem o ano, eles arguíram o seguinte, que esse tipo de discussão ou esse tipo de iniciativa para prosperar, o caminho correto seria por meio de emenda constitucional e não por meio de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que essa questão ela seria mais uma decisão política de colegiado no âmbito aí do Senado e da Câmara, do Congresso Federal, e não um assunto a ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor vê alguma chance do Supremo adotar um entendimento diferente e decidir por candidatura avulsa, sem necessariamente passar por uma apresentação de um projeto de emenda constitucional? Existe um confronto entre o que pensa alguns políticos e o que representa a Constituição de 1988, que, dentre
os objetivos está na proteção da cidadania. Eu não sei se a forma como está sendo tocada esses partidos políticos, se a cidadania está sendo protegida, né? Porque hoje você tem a cidadania, a única coisa que o cidadão tem à sua disposição é a ação popular e a doação de sangue, né? Desculpe, votar, né? E doar sangue e ação popular. São as três situações que eu, inclusive, discuto isso muito nas ações populares. Inclusive, eu tenho uma contra a Água do Paraíba, contra as concessões, o período de prolongamento do contrato feito sem licitação. E ocorre o seguinte, Roberto, a cidadania, ela tem o direito, sim, e o Supremo Tribunal Federal está lá para decidir. Tanto é que foi reconhecida o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral 971. Então, ela está lá para ser julgada, né? Então, se o Congresso for trabalhar desse jeito que ele está trabalhando, e o Barroso é que é o relator, né? E se o Congresso ficar trabalhando como ele está trabalhando, ninguém vai fazer mais nada, porque ele não quer que ninguém investigue, nem deputado. Nem deputado pode ser investigado. Olha, o deputado tem prerrogativas, mas não na forma como eles estão buscando. Não é por aí. Não é essa questão do deputado querer dizer como que o Supremo vai julgar, aí é um pouco complicado, né, Roda? Não, aí é um pouco complicado. Agora, eu não vejo, por exemplo, o Barroso, ele prometeu, ele tinha até então, essa discussão vem desde 2020. Ele chegou a sugerir que esse processo que ele ia entrar em pauta em 2020. Já estamos em 2024, já se passaram 4 anos e ainda não foi julgado. E não vejo no Supremo Tribunal Federal, consultei a pauta lá, e não está em pauta para ser julgado nesse primeiro semestre. Roberto, uma coisa certa, se fosse tão fácil como entende o Congresso Nacional, se fosse tão fácil de ser resolvido, o Supremo já teria julgado. Eu, sinceramente, não acredito que isso seja invasão de poder, não acredito, porque se o poder constituinte originário, em 1988, tivesse dito: o cidadão pode ser candidato a partido político, vírgula, vedada a candidatura avulsa. Se não vedou, é porque está em aberto. Então, a questão não é todo dia que o Congresso aparece uma situação, o Congresso vai legislar naquele dia sobre aquele assunto. Não é isso. Não é por aí. É preciso que a coisa siga o caminho certo. Uma coisa certa, contra ou a favor, a questão da candidatura avulsa, o Supremo vai ter que decidir, né? O Supremo vai ter que decidir e resolver esse problema, né? Porque isso faz com que as campanhas eleitorais passem a ter mais musculatura e as pessoas participem mais, porque você vê que tem período de campanha eleitoral, essa campanha de presidente, por exemplo, foi muito agitada, muito boa, mas a campanha, existem algumas campanhas que não empolgam a população, Roberto. Doutor Maurício, existe no Brasil hoje um grande negócio. Primeiro, ser presidente de um partido que tem uma boa bancada, porque senão que vai ter um bom dinheiro. Ser candidato em toda eleição, ainda que perca a eleição. Tem gente que é candidato profissional, não faz mais nada na vida, não trabalha. Só vive de sobra de campanha. Só vive de sobra de campanha. Acorda à tarde, depois de 1 hora, depois de meio-dia, ao longo do ano. Aí quando vem a eleição, aparece, se movimenta, vai atrás de fundo partidário. E como é que desvia fundo partidário? Primeiro, empresas fictícias em campanha eleitoral, gastos fictícios,
filma com o próprio celular, mas vai lá e vai declarar, pega uma nota fiscal, dá um troco para quem tem uma produtora, o cara dá uma nota fiscal Mas lá. isso vai dar confusão, que esse dinheiro é do fundo partidário. Mas até aqui não deu. Mas esse dinheiro é público, daqui a pouco mas a até federal aqui bate não na deu porta confusão. do cara. Não deu confusão. Dinheiro é público. Tem empresas que são constituídas em ano de eleição para fazer esse tipo de trabalho. Para prestar só para emitir nota. Só para emitir nota e tomar dinheiro milionário de fundo partidário. Isso até aqui não deu confusão ainda e acho pouco provável, eu sinceramente, que vai dar. Porque não vejo os órgãos de controle externo muito atento com relação a isso. Então tem gente aí que nunca fez nada na vida, nunca trabalhou, se transformou em político profissional. E quando fez inversão de capital com esse dinheiro desviado de fundo partidário, desviado de política, empreendeu negócios, faliu no dia seguinte, porque não é de trabalho, nunca meteu a mão na graxa, nunca fez nada na vida, é candidato em toda eleição, é o chamado candidato Copa do Mundo. A cada 4 anos ele é candidato. É candidato profissional, né? Profissional. São as boas-vidas. Agora, é interessante, pelo menos, essa discussão aí com relação à candidatura avulsa. Porque vai acabar com acabaria com donos de partido, com verdadeiras monarquias partidárias. Tem gente que está há 50 anos como presidente de partido. Véio. É eternidade. Muito complicado. Muito complicado. Doutor Maurício, eu estou aqui encerrando. Eu quero agradecer ao senhor por trazer esse tema aqui. Nós vamos acompanhar de perto. Vamos voltar aqui para falar outras vezes. E, sobretudo, essa questão aí, o senhor precisa voltar aqui para a gente falar sobre essa questão de saneamento básico de empresas concessionárias, falar sobre essa ação popular. Não, inclusive tem uma ação, Roberto, tem uma ação na segunda vara civil, é preciso que as pessoas fiquem bastante atentas. Existe uma ação na segunda vara civil que está discutindo a questão do esgoto em Campos. A população de Campos é credora da concessionária de águas do Paraíba de uma fortuna. Entendeu? Vai receber dinheiro, vai ter dinheiro a receber de água do Paraíba? Exatamente. Esse processo está na segunda vara civil. O Ministério Público já falou no processo, o Ministério Público já retomou o processo, já começou a movimentar o processo. E eu acredito que nós vamos ter novidade em breve em relação a isso. Até porque esse assunto já foi decidido pelo STJ, é assunto pacificado, a população de Campos pode dormir tranquila e sossegada que pode demorar um pouquinho, mas eles vão ter que devolver o dinheiro à população de Campos. Oba, a gente vai falar sobre isso detalhadamente aqui. O senhor está compromissado comigo aqui, a gente participar novamente aqui para abordar esse tema, porque isso vai abrir assim, discussão para outras cidades também. Bom dia para o senhor, doutor Maurício. Bom dia, Roberto, e para todos os ouvintes, e foi um prazer participar com você, Roberto.